problema aí para fazer seu bolo low carb? Ele tá afundando, não tá crescendo, o topo fica branco. Eu vou te contar aqui o que pode estar acontecendo aí na sua casa. Meu nome é Patrícia Góes, sou professora de culinária low carb há mais de 5 anos. Eu tô aqui para te ajudar a desvendar os mistérios da culinária low carb para que você possa adotar de uma vez por todas essa alimentação para sua vida, e se você vende produtos low carb, para que você possa se aprofundar e oferecer o melhor, encantar os seus clientes. Nesse vídeo eu vou te apresentar uma ferramenta tão barata e tão simples que ajuda a dominar o seu forno. Muito mais vezes do que a gente imagina, o forno é responsável pelo sucesso de uma receita. E quando o assunto são os bolos, o forno é extremamente importante. Eu não tô falando aqui porque você vai ter que jogar o seu forno fora, vai ter que comprar outro forno, você vai falar, Paty, eu não posso comprar outro forno agora. Não é isso. Eu vou te mostrar como você pode entender o seu forno para que você possa controlar melhor a temperatura dele e ter bolos melhores, pães melhores. Tudo vai funcionar melhor com o conhecimento que eu vou te entregar aqui nesse vídeo de hoje. Então é o seguinte, vou começar a te explicar contando uma história rápida. Eu tenho uma aluna lá no meu curso que ela um dia falou assim, Paty, eu faço bolo, ele não cresce. Eu faço pão, ele não cresce. Eu faço biscoito, ele fica branco. Tudo que ela fazia dava algum bizil. Falei, vamos conversar sobre esse forno? Como que é seu forno? Ela me contou como era um forno elétrico e tudo mais. Eu falei assim, você tem termômetro de forno? Ela falou, não, Paty. Falei, então bora lá comprar um termômetro de forno para investigar o que esse forno tem aí dentro, se ele está esquentando do jeito que ele está falando. Por que eu tô te contando essa história? Porque é uma história muito comum, que não aconteceu só com uma aluna, acontece com muita gente, Quando você coloca o seu forno ali no 180, você marca lá ou no digital ou no ponteiro, no que for, você pede para ele assim, fique em 180. Você pede. Agora, se ele vai te obedecer ou não, você não sabe até que você coloque lá dentro do forno um termômetro que vai medir a temperatura interna do seu forno. Isso aqui é um detector de mentiras do seu forno. Ele é que vai te falar a verdade sobre a temperatura interna do seu forno, que é o que interessa para assar um bolo, um pão, um biscoito, uma pizza, etc. E não é incomum que a temperatura interna do forno seja completamente diferente da temperatura que você pede para ele. Não é incomum. Essa minha aluna, que eu comecei te contando a história dela, quando ela colocou o termômetro e viu, colocou lá o forno no 180, quando ela mediu a temperatura interna do forno, essa temperatura era de 130 graus. Ou seja, tinha uma diferença de 50 graus de diferença. Ou seja, o forno que falava para ela que estava a 180, na verdade era um ordinário que estava a 130 graus. Com 50 graus de diferença, não tem pão, não tem bolo, não tem biscoito, não tem nada que realmente fique bom, porque você está achando que está assando a 180 e não tá. E qual que é a solução então para isso? O que você vai fazer? Você vai testar ali no seu forno onde é que está o 180, onde é que está o 200, onde está o 170, que são as temperaturas que eu mais utilizo na minha culinária. Você vai colocar as que você mais utiliza. 180 é unanimidade. Então você vai investigar onde é que está o 180 do seu forno. Acontece também de você colocar no 180 e ele esquentar demais. Então você coloca no 180, quando você mede com o termômetro, ele vai lá pro 220, 230. E isso também pode atrapalhar, porque se você coloca um bolo, por exemplo, em um forno que é muito quente, acima de 200 graus, esse bolo, o fermento químico, vai reagir muito rapidamente. E aí seu bolo vai crescer, vai subir, forma tanto ar, só que depois ele afunda. Por isso que toda receita tem uma temperatura ideal, porque acontece uma reação química ali dentro durante o assamento. Se você tiver também um forno muito quente e for assar um pão com fermento biológico, o seu pão ele não vai crescer, porque os 200 e tantos graus vai formar uma casca ali no pão rapidinho, e essa casca precoce
não vai deixar o pão crescer mais. Então, a temperatura do forno, o uso do termômetro de forno é de extrema importância. É uma ferramenta que é barata, perto de todo o benefício que ela nos traz, e é algo que vai salvar aí sua cozinha, né? Para você entender qual é o temperamento, a personalidade do seu forno, para saber se o seu forno é príncipe ou ele é sapo. E aqui eu quero te mostrar o seguinte: no termômetro de forno você tem dois círculos. Tem um círculo interno e tem um círculo externo. No círculo externo, geralmente, a temperatura é medida em Fahrenheit. Não é uma medida que a gente usa no Brasil com frequência. Na verdade, eu diria nunca. O círculo interno é o círculo de graus Celsius. É nele que você vai observar a temperatura, certo? Se você olhar, né, pelo lado de fora, você vai ter uma falsa temperatura. Vai pensar que é em graus Celsius, mas em Fahrenheit. Inclusive, já também aconteceu com uma aluna, né? Paty, nossa, eu medi a temperatura do meu forno, eu olhei, Paty, nossa, no 180, ele tava no 400. Eu já sei que é um erro de leitura, né? Falo, olha, não, você não olhou nos graus Celsius, você olhou no grau Fahrenheit, que é no círculo externo. Então, essa leitura também correta é importante você fazer e entender para saber aí o que é esse forno na sua vida, né, minha filha? E para usar o termômetro de forno, como eu faço, né? Eu coloco o termômetro de forno ou dependuradinho ali no forno, ou na assadeira, se for um pão e tiver espaço na assadeira, mais próximo possível do quitute que você vai assar. E deixa ele ali sempre pertinho, porque a temperatura dentro do forno, ela vai variar, né? Então é legal você colocar o termômetro o mais próximo possível do seu quitute que vai ser assado. Isso quando você for assar, né, e controlar a temperatura com o termômetro. Agora, quando você só quer identificar a temperatura, conhecer as temperaturas do seu forno, você vai ligar o forno, vai pré-aquecer ali por 20 minutos. Depois de 20 minutos, você vai colocar o termômetro na grade do meio do seu forno e aí vai esperar mais 20 minutos e vai observar em qual temperatura ele vai chegar. Por exemplo, você pré-aquece a 180, marca lá os 180, espera 20 minutos. Coloca o termômetro lá dentro, espera 20 minutos. Aí você vai conferir qual temperatura ele vai estar marcando aqui. Então, se você colocou 180, ele marcou aqui 180, seu forno é um príncipe encantado. Se você colocou 180 no forno e aqui tá muito acima ou muito abaixo, ele é sapo. Se der uma pequena variação, 10 graus, tá tudo certo. Dá pra trabalhar com ele. Agora, se a variação for muito grande, aí você vai ter que investigar qual, né, temperatura você tem que colocar para ele ficar a 180. É, minha amiga, a vida do forno revelada aqui. Mentiroso esse forno aí. Depois que você fizer o teste com o termômetro, você vem aqui para me contar se o seu forno é sapo ou príncipe. Combinado? E se você gosta de aprender conteúdos assim para se aprofundar na culinária low carb, para entender os segredos, né, que te ajudam a ter receitas low carb que funcionam de verdade, receitas gostosas que você pode levar para a vida, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sininho para todas as notificações. Toda vez que tiver uma aula nova, um vídeo novo, você vai ser avisada e avisado. Combinado? Nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo, no próximo encontro. Um beijo no seu coração, muita saúde sempre para você e para sua família. Tchau, tchau!